Olá, seja bem-vindo à nossa palestra sobre formação de preços na advocacia. Eu me chamo Beatriz Machinique. Eu tenho certeza que esse tempo que nós vamos passar juntos vai ser muito útil, muito importante para o seu escritório. Quero deixar como uma leitura complementar para vocês a indicação dos meus livros, Honorários Advocatícios, que fala especificamente sobre formação de preços, e Valorização dos Honorários Advocatícios, que vai falar também sobre gestão financeira. Você pode encontrar os livros no meu perfil do Instagram, BiaM_ADV. Bem facinho, BiaM_ADV. Você pode encontrar os livros lá, tem outros vídeos complementares também sobre esse assunto, né? E eu quero, como eu falei, desejar boas-vindas para você e já pedir para você pegar uma calculadora, um papel, caneta, porque estamos aqui numa palestra de finanças, então nós vamos precisar fazer alguns cálculos para a gente poder entender bem esse raciocínio que eu quero compartilhar com vocês, ok? Bom, falando sobre formação de preços, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. O que você realmente vende para o seu cliente? Você já pensou sobre isso? O que você realmente vende para o seu cliente? Então, talvez você olhe e fale assim: ah, eu vendo serviço jurídico, eu vendo conhecimento, eu vendo experiência, eu vendo especialidade. Sim, nós vendemos tudo isso para o nosso cliente. Mas nós fazemos tudo isso através do quê? Das nossas horas de trabalho. Então, talvez você já está pensando, a Beatriz vai ensinar a gente a precificar por hora, sendo que a gente não vende por hora. Eu sei que a cobrança por hora, ela não é uma prática tão comum hoje no mercado brasileiro. Mas existem alguns cálculos que nós precisamos fazer internos no nosso escritório antes da gente passar o preço para o cliente. Por quê? Você vende tudo isso para o cliente? Experiência, especialidade, solução? Sim, mas você faz tudo isso através do quê? Do seu tempo, através das suas horas de trabalho. Então, é muito importante, antes de saber quanto cobrar, você saber quanto custa. Então, nós vamos calcular hoje quanto custa uma hora do seu tempo. Quanto custa um processo dentro do seu escritório? O financeiro, ele é o coração do nosso negócio. Então, nós não podemos lidar com as nossas finanças de uma forma amadora ou misturar as finanças pessoais com as finanças do escritório. Em relação à precificação, se eu não tenho alguns parâmetros na parte financeira que eu vou estar compartilhando com vocês, você vai acabar passando um preço no achismo. Principalmente, às vezes, o que que acontece? A gente se sente inseguro na hora da precificação. Eu não sei se você já passou por isso, você está na reunião com o cliente, tudo que você fica pensando é quanto que você vai cobrar, quanto que você vai cobrar, né? E aí, quando você chega o momento de você passar a proposta, às vezes o cliente sente, né, que você está fazendo aquilo de uma maneira amadora, ou no achismo, ou você está passando uma insegurança nessa precificação. E o cliente percebe isso. Então, o que que eu quero compartilhar com você nessa palestra? Metodologias de formação de preço. Então, nos meus livros, né, nos meus vídeos, tem um canal no YouTube também, Precificação e Finanças na Advocacia. Eu trabalho fórmulas de precificação, metodologias que são bem simples, bem objetivas, mas te ajudam numa linha de raciocínio para que você forme o preço com base no quê? Custos, despesas e uma margem de lucro. E você passe esse preço para o seu cliente de uma forma muito mais profissional. Só que, principalmente, quando você for negociar com o cliente pede um desconto. Isso também vai te dar parâmetros nessa negociação, ok? Então, eu quero aqui nesse tempo com você trazer algumas diretrizes de como que você pode chegar no preço ideal, mas mais do que isso, te ajudar a ser mais assertivo na precificação dos honorários. Por quê? O preço está ligado diretamente à obtenção de receita dentro do escritório. Então, se eu erro no processo de precificação, eu comprometo todo o meu negócio. Né? E muitas vezes o cliente ele não está fechando a proposta e a gente sempre acha que é por causa do preço, né? Ah, cobrei muito. Será que é isso mesmo? Porque assim, se você perguntasse para mim em relação a preço, na minha opinião, preço é consequência. Então, se o cliente realmente gostou da sua comunicação, da sua apresentação, o preço ele é negociável. Por mais que você passe uma proposta que esteja um pouco fora das condições ou da expectativa desse cliente ou de um orçamento específico que ele tinha,
o preço é negociável. A questão é como negociar, quais os parâmetros, quais as ferramentas. Então, é isso que eu quero compartilhar com você. A gente vai construir um raciocínio juntos em relação à formação de preços, né? E eu tenho certeza que vai ficar muito mais claro para você, né? Um caminho, uma diretriz que você pode seguir na precificação de honorários, ok? Então, eu quero começar falando sobre 3 influências na formação do preço. A primeira influência são aspectos mercadológicos. Então, os aspectos mercadológicos, eles são influências externas. Nós não temos total controle sobre isso, mas nós somos afetados por essas influências. Um exemplo é o que nós estamos vivendo hoje, né, como país, como, né, globalmente, uma situação pontual que a gente tem sofrido e que isso afeta diretamente o nosso negócio, isso impacta a nossa economia. Nós não temos um total controle sobre isso, mas nós somos afetados por essas influências. Então, aspectos mercadológicos exercem influência sobre o nosso negócio, mas a gente não tem total controle sobre isso. Por que é muito importante você saber disso, né? Dessa separação? Eu atendo hoje, né, muitos escritórios. A minha empresa, nós gerenciamos departamentos financeiros. Então, os escritórios terceirizam isso conosco, trazem essa gestão para nós e a gente consegue, né, oferecer um serviço operacional especializado e um serviço gerencial, que é trazer diretrizes, informações, fechamentos mensais. E algo que eu converso muito com os meus clientes, principalmente nessa fase, tem muita coisa que você está passando que é puramente uma influência de mercado. Nós não temos total controle sobre isso. Agora, como que a gente pode amenizar os impactos externos que o nosso negócio sofre? Como, por exemplo, concorrência. Então, assim, quanto mais cresce o mercado da advocacia, novos profissionais ingressando nesse mercado, isso afeta diretamente a nossa advocacia, afeta diretamente o seu escritório, vai afetar os seus honorários. Como que eu posso lidar com essa concorrência? Né? Eu sempre falo que a concorrência ou ela te faz crescer ou ela te faz retroceder. Então, o fato de você buscar também uma capacitação em gestão, até o meu segundo livro, né, eu falo ali, ó, o fortalecimento da advocacia através da gestão. Por quê? Hoje, o sucesso de um escritório não se dá mais apenas pela sua capacitação técnica. É muito importante também a gestão, né, para fortalecer o teu negócio, para fortalecer a tua advocacia. Então, você ter uma gestão financeira profissionalizada dentro do teu escritório. Se você já tem equipe, você ter um plano de carreira estruturado. Se você tem sócios, você ter um acordo de sócios estruturado. Por quê? O sucesso do escritório não se dá mais apenas pela capacitação técnica. Então, eu buscar ferramentas de gestão, isso ajuda a fortalecer o meu escritório, né? Outra questão que é uma influência mercadológica, o tamanho do mercado. Então, o que é o tamanho do mercado? É a região onde o teu escritório está. Então, quanto mais oportunidades nós temos numa região, tem mais empresas, né? Tem uma área específica ou um segmento industrial ou de comércio que ele é mais fomentado na região. Isso gera mais oportunidades. Logo, vai ter mais concorrência, vai ter mais escritórios nessa região, nessa cidade, nessa capital. Como que você lida com esse tamanho do mercado? Como que você lida com a concorrência? Outro ponto que eu sempre comento, valorização da mão de obra. Então, assim, mão de obra parece um termo um pouco chão de fábrica, mas não, mão de obra é tudo que está ligado à atividade fim do escritório, que são advogados, estagiários e sócios. Como que o mercado está vendo a mão de obra do advogado? Isso é muito importante também, porque o advogado ele é o principal responsável pela valorização dos honorários. Né? Não sei se você já teve uma situação assim, de você passar o preço e o cliente falar assim: ah, não, doutor, muito barato, no mínimo o dobro do que você está cobrando. Difícil, geralmente é o contrário. Então, exige de nós essa expertise, essa profissionalização em outras esferas do nosso negócio que vai além da capacitação técnica. Então, você fala, mas Beatriz, a minha advocacia é pessoa física, eu cobro percentual, já tenho um valor pré-estabelecido. Ok, mas aí eu te pergunto, quanto custa um processo dentro do teu escritório? Como é que você sabe que ao final de 5 anos, 3 anos, 2 anos, que você vai ter o êxito desse processo, se tiver êxito, né? Como que você tem a certeza que isso cobriu os custos e as despesas que esse processo gerou dentro do teu escritório?
todo cliente dentro do escritório gera custos e despesas. Então, como eu falei no começo, antes de você saber quanto cobrar, qual é o preço, eu preciso saber quais são os custos envolvidos nessa formação do preço, ok? Então, o primeiro grupo são aspectos mercadológicos que interferem no nosso negócio, na nossa precificação. Segundo grupo são aspectos operacionais. O que são os operacionais? Particularidades da tua advocacia, da tua área de atuação. Então, por exemplo, eu atuo mais na pessoa física. Ok, quais as oportunidades de negócio você tem dentro da tua área de atuação? Qual é o seu diferencial? Né? Vai fazer 9 anos que eu trabalho nessa área de gestão na advocacia. Minha especialidade é finanças e formação de preços. E eu já tive a oportunidade de estar em 18 estados do Brasil, com centenas de advogados, milhares de alunos em palestras, aulas. E se você me perguntasse, Beatriz, para você, na sua opinião, o que define o sucesso de um escritório, de um advogado? Além da capacitação técnica, né? Porque, na minha opinião, a gente precisa ser o melhor dentro da nossa área de atuação, a gente tem que buscar estudo, conhecimento, experiência, mas eu acho que duas coisas também são importantes. Primeiro, relacionamento, porque nós não vendemos um produto, nós vendemos um serviço. Então, relacionamento, comunicação, empatia é uma coisa muito importante dentro da nossa área. Segunda coisa, diferencial. Você tem que saber qual é o diferencial do seu escritório. Qual é o seu diferencial como profissional? Uma pergunta que eu gosto de fazer, e às vezes eu compartilho até nos meus stories no Instagram, é se você contrataria um profissional como você. Você já pensou sobre isso? Você contrataria o seu escritório? Você se contrataria como advogado? Então, essas perguntas elas são importantes para a gente, bem no íntimo, né? Validar o nosso negócio, validar o nosso serviço. Então, os aspectos operacionais, eles são particularidades do nosso negócio. A nossa área de atuação, a nossa estrutura. É você que define quanto você vai investir em estrutura. Claro que a gente quer hoje ter uma estrutura bacana para receber o nosso cliente, sim, mas a pergunta é, né, duas perguntas que você tem que fazer quando você vai investir em estrutura. Primeiro, o meu cliente exige isso? Segundo, né? Porque às vezes não é difícil exigir, mas segundo, ele pode pagar por isso? Por quê? O que você tiver de despesas, de gastos com estrutura, você vai precisar repassar isso no seu preço. Então, esse grupo de aspectos operacionais, ele fala de particularidades do nosso negócio, da nossa banca, da nossa advocacia. Terceiro grupo, aspectos financeiros. Então, qual é o custo da sua equipe jurídica? É só eu no meu escritório. Independente disso, qual é a sua expectativa de ganho? Você precisa trabalhar com uma referência de um valor de prolabore ou de uma retirada fixa que você tem como expectativa para você poder simular isso na formação do preço. Separar o gasto com equipe com o gasto da tua estrutura. Se hoje você tem uma estrutura própria, você precisa cobrar um valor de aluguel dessa estrutura. Todo o custo e despesa, ele precisa ser repassado no preço. Então, eu falo assim, né? Até o cafezinho, né? A bolachinha que você tem lá na sua recepção. Você tem que repassar isso no seu preço. Por isso que eu tenho falado, né? Antes de saber qual é o preço, eu preciso saber quanto custa. Por isso que eu vou compartilhar com você uma das metodologias, né, de formação de preço, para você conseguir chegar no seu custo ideal também, ok? Então, aspectos mercadológicos, operacionais e financeiros são os três grupos que exercem influência sobre o meu preço. Alguns eu tenho controle, como a minha área de atuação, qual vai ser meu custo, qual vai ser a minha despesa. Outros eu não tenho controle, como os aspectos operacionais, por exemplo. Mas nós somos afetados por isso, ok? Então, algo que eu vejo muito sobre finanças, eu amo trabalhar com esse tema. E em relação à precificação, não é só, quanto cobrar. Ele é um universo muito maior, realmente é um divisor de águas dentro do escritório. Por quê? O primeiro passo na formação do preço, o primeiro passo para você estruturar, quanto que eu vou cobrar numa margem de lucro, por exemplo. A primeira coisa é saber qual a margem de lucro que você está tendo hoje dentro do teu escritório.
Esse é o primeiro passo, que eu chamo de validar a rentabilidade dos contratos atuais. Então, esse é o primeiro passo, ok? Você precisa saber, né? Você precisa ter um controle dos teus gastos, do teu custo, da tua despesa, separar o que são coisas pessoais suas, o que são despesas e gastos do seu escritório. Ter esses entendimentos, né? Pelo menos assim, um pouco mais básicos em relação às finanças, que custo é diferente de despesa. Né? Custo é o que está ligado à atividade fim do meu negócio, é aquilo que eu tenho realmente como necessidade vital para o meu negócio. Despesa é o que dá suporte à atividade fim. Então, a secretária, a área de staff, né, a pessoa da limpeza, são despesas que você tem que dão suporte à atividade fim do teu negócio. Né? Como eu falei, você definir um prolabore específico, uma expectativa de ganho, isso é muito importante também. Então, esses 3 grupos, como eu falei, aspectos mercadológicos, operacionais e financeiros, exercem influência sobre o teu preço. E aí nós precisamos ver como é que a gente lida com cada um deles, ok? Outro raciocínio interessante que eu quero te trazer. Qual é o potencial de faturamento do teu escritório? Então, o primeiro cálculo que eu quero que você faça aí comigo, né? Se você pegou a sua calculadora, você precisa saber quanto tempo você tem disponível por mês. Quanto tempo a sua equipe tem disponível por mês. Por quê? Você vende tempo, você vende horas de trabalho, independente se você for cobrar por hora ou não. Então, se hoje você trabalha em média 8 horas por dia, a primeira coisa que você tem que analisar é quanto tempo eu tenho de disponibilidade para atividade fim do meu negócio. Então, se das 8 horas por dia você divide o teu tempo com a área de gestão, né, com a parte administrativa, você divide o teu tempo com a parte de captação, você precisa separar essas horas. E precisa mensurar certinho. Quanto tempo você tem disponível para atividade fim, para atividade jurídica? Vamos supor que você consegue trabalhar uma média de 7 horas por dia na atividade fim. E aí eu já quero te dar uma dica, né? Você precisa liberar o seu tempo, as suas horas de trabalho para atividade fim. Por isso que é importante, por exemplo, a área financeira, você ter uma pessoa dentro do teu escritório que faça isso, ou você terceirize isso, né? Você ter pessoas que cuidam de outras áreas do teu escritório, por quê? Se você começar a registrar tempo, que é uma super dica que eu dou para você, mesmo que você não tenha um sistema, use uma planilha de Excel, registre o teu tempo e as suas horas de trabalho. E você vai ver depois, no final do mês, quantos por cento do seu tempo realmente você está gastando na atividade fim. Então, se você consegue trabalhar essa média de 7 horas por dia na atividade fim, e a gente multiplicar isso pela média de dias úteis que nós temos no mês, que é mais ou menos 22 dias, você trabalha mais ou menos 154 horas de trabalho na atividade fim. Aí que eu te pergunto, e essas 154 horas de atividade fim, aonde que você está alocando esse tempo? Para qual cliente você está alocando esse tempo? Né? Qual o tempo que você gasta numa inicial que você está fazendo, ou num prazo, uma petição, uma audiência? Quanto tempo você gasta nisso? Por quê? Nós vendemos tempo, vendemos as nossas horas de trabalho. E às vezes esse pode estar sendo o maior gargalo dentro do teu escritório. E isso vai levar o teu lucro embora. Isso vai dificultar a tua precificação. Porque a primeira dica que eu vou te dar para você anotar aí, na hora de formar o preço, a primeira coisa que você tem que analisar é quanto tempo eu vou gastar para realizar esse trabalho. Ah, é um processo? Quanto tempo eu estimo que esse processo vai ficar dentro do meu escritório? Quando a gente começa a registrar tempo, a registrar horas de trabalho, isso começa a trazer para a gente um histórico dentro do escritório. Então, você começa com o tempo, puxa, quanto tempo a gente leva aqui numa revisão de um determinado contrato, na elaboração desse parecer, ou num processo de natureza trabalhista dentro desse segmento específico. Você começa a construir um histórico de tempo. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente passa aí por algumas dificuldades no nosso negócio. Hoje mesmo eu estava falando com uma cliente sobre isso e eu falei assim para ela, olha, é ruim, é difícil a gente passar por momentos como esse, porque a gente se sente pressionado, mas eles geram aprendizados para nós, eles trazem maior maturidade, maior experiência, maior respaldo. Então, a gente precisa construir histórico do nosso escritório, histórico financeiro, histórico de tempo, indicadores da
tua área jurídica, da tua área de produção. Então, eu deixo essa dica para você. Registra tempo, mesmo que seja numa planilha de Excel, faz um gráfico básico para no final do mês você olhar, né, onde que você gastou tempo, aonde que a tua equipe dedicou tempo também. Então, aquele raciocínio que eu estava passando, se você trabalha em média 7 horas por dia na atividade fim, e a gente tem mais ou menos 22 dias úteis, então você dedica 154 horas de trabalho para a atividade fim do seu negócio, ok? Como que a gente pode fazer um cálculo inicial do custo do teu tempo e da tua hora de trabalho? Vamos supor que você tem expectativa aí de receber um prolabore de 7 mil reais por mês, por exemplo, tá? Se você dividir esses 7 mil por essas 154 horas de trabalho, a sua hora, só para pagar o teu prolabore de 7 mil, arredondando aqui, custa 46 reais. Uma hora do seu tempo. Uma hora de trabalho só para pagar o seu prolabore. Esse é o custo total da sua hora? Não. O que você precisa acrescentar aqui ainda? As despesas do teu escritório, os impostos e uma margem de lucro, tá? Então, vamos fazer um cálculo aqui. Vamos supor que você trabalha sozinho e você tem expectativa de um prolabore de 7 mil, tá? E você tem aí mais 5 mil de despesas no teu escritório. Sei lá, você tem uma secretária, algum apoio administrativo, você tem o aluguel, condomínio, material de escritório, sistema que você usa. E você tem aí o teu prolabore mais as suas despesas totalizando 12 mil reais. Aí você precisa acrescentar os impostos, tá? De acordo com o teu enquadramento fiscal. Então, se você é o simples, você vai acrescentar a tua alíquota do simples. Se você é o lucro presumido, a tua alíquota do lucro presumido, tá? Vamos supor que acrescentando os impostos, você chega aí num custo de 13.500 por mês. Claro que os impostos variam de acordo com a receita, com a nota fiscal que você vai emitir. Mas a gente precisa colocar uma base, uma referência disso dentro da formação do preço, tá? Vamos supor que você tenha aí esse custo, então, de 13.500, ok? Se você dividir tudo isso pelas suas 154 horas de trabalho, nós vamos chegar aqui a R$ 88. R$ 88 nós poderíamos dizer que é o custo do seu tempo. É o custo de uma hora do seu trabalho. Se você tem mais pessoas na equipe jurídica, você vai usar o custo de todo mundo e vai dividir pelas horas de todo mundo, ok? Mas vamos partir aí desse cálculo, ok? Que você tem esse custo e você tem essas 154 horas de trabalho. Pois bem, chegamos ali a R$ 86, ok? Precisamos inserir uma margem de lucro em cima disso. O que é a margem de lucro? É realmente o ganho que você vai ter, porque quando você tem uma receita que entra no seu escritório ou um êxito, isso não é 100% do lucro. E o que é um erro que a gente comete? Nós olhamos para o faturamento e a gente não olha para a lucratividade. O que vai sustentar o escritório a longo prazo não é a receita, mas é o lucro. Então, não adianta você faturar R$ 1 milhão por mês. Se você gasta 1 milhão, ou você gasta mais do que isso para gerar essa receita. Eu já atendi escritórios que faturam milhões, já atendi escritório que fatura 30 mil reais, 40 mil reais por mês. Você empenha um custo e uma despesa para gerar um determinado faturamento, para gerar uma determinada receita. Então, você sempre precisa analisar qual é o custo e a despesa que eu preciso empenhar para gerar esse determinado faturamento. E, principalmente, qual é o lucro que você está tendo. Então, todo contrato dentro do seu escritório, eu vou cobrar aqui 10 mil reais por mês. Quanto que realmente vai sobrar de lucro desse cliente, desse contrato? É isso que nós precisamos analisar. Então, se você colocasse aqui em cima desse 86, 200% de margem de lucro, tá? Então, você cobrasse ali 2 vezes mais o teu custo. Nós chegaríamos aqui a um valor hora, com 200% de margem de lucro, tá? De R$ 258. Isso seria o preço ideal para uma hora de trabalho. O que, gente, não está fora, porque hoje, se nós olharmos as tabelas das OABs, que trazem referências, parâmetros para nós, a gente tem ali valor da consulta, valor da hora, R$ 300, R$ 350, depende muito de um estado para o outro, né? Mas aqui no nosso exemplo, tá? É só um exemplo. Vamos usar aqui o 258. Se você pegar esse 258 e multiplicar pelas horas que você tem disponíveis de trabalho para atividade fim, que você consiga a cada uma hora de trabalho
remunerar a R$ 258. O seu potencial de faturamento seria de quase R$ 40.000. Então, se você fizer aí o cálculo, 258 vezes 154 horas de trabalho, nós chegamos ali a 39.732. Estou arredondando aqui para R$ 40.000. Esse seria um potencial de faturamento seu. Você conseguindo remunerar 100% das suas horas. Aí você fala assim, mas Beatriz, ninguém consegue remunerar 100% das horas, porque tem horas que você vai precisar fazer um estudo, fazer uma pesquisa, ou você não vai conseguir dedicar especificamente ao contrato ou uma remuneração. Perfeito, concordo com você. Vamos usar 50% dessa meta, então. Nós chegamos aqui a R$ 20.000. Então, o potencial mínimo de faturamento que você poderia ter usando 50% das suas horas é de R$ 20.000. Vamos trabalhar com o 20 mil. E vamos supor que você tenha aí 5 pessoas no seu escritório. Então, você pode calcular o potencial de faturamento da sua banca. Ou seja, calculando o custo da hora dentro desse escritório, um preço ideal dessa hora de trabalho e multiplicando pelo tempo disponível de todos dentro do escritório. Então, aqui, num escritório com 5 pessoas, onde eu conseguisse remunerar metade das horas de cada um, a R$ 258, a gente teria aqui um potencial de faturamento de R$ 100.000, tá? Esse é um cálculo bem importante. Eu vou recapitular, porque eu sei que eu estou falando rápido. Então, você vai pegar suas horas disponíveis e você vai dividir essas horas disponíveis que você tem pelo seu custo e pela sua despesa. Um cálculo simples que você pode fazer para te ajudar. Pega o seu faturamento atual e divide pelas horas disponíveis de trabalho que você tem. Você, a tua equipe, às vezes é você e o sócio, você e o estagiário, ou é você e mais 20 pessoas dentro do escritório. Não importa quantas pessoas. A questão é, quanto mais horas de trabalho eu tenho disponível, maior é para ser o meu potencial de faturamento. Se eu estou usando corretamente o meu tempo, as minhas horas de trabalho. Por isso que você registrar tempo é uma coisa muito importante dentro do escritório. Por quê? Às vezes o tempo, a gestão do tempo pode estar sendo o maior gargalo. Hoje a gente tem muitas distrações. Essa questão de gestão de tempo eu falo muito dentro dos escritórios, porque eu vejo um impacto direto nas finanças. Quando a gente não tem uma organização clara em relação a isso. Uma dica que eu posso te dar, e óbvio que a gente vai ter aí palestras relacionadas à área de controladoria jurídica, que traz um pouquinho mais de aprofundamento, mas assim, trabalha com uma agenda dentro do escritório. Né? Às vezes ligação é uma coisa que interrompe demais, o WhatsApp interrompe demais. Estabelece horários para atendimento telefônico, para a equipe poder responder mensagem via WhatsApp, faz um rodízio entre a equipe. Por quê? Às vezes você não consegue parar para sentar e finalizar uma tarefa. Às vezes é isso que está acontecendo dentro do seu escritório. Então, eu sinto, né, que a área de finanças é como se ela fosse um funil. Tudo vai refletir no financeiro do teu negócio. E algo que eu te digo, se tem passado semana, dia, mês, anos, você sente que você está trabalhando cada vez mais, que o teu faturamento está crescendo, mas o lucro não está crescendo na mesma proporção, algum problema tem. É melhor você ter um faturamento menor, com uma boa lucratividade, do que você ter um faturamento enorme, ter desgaste, ter um monte de cliente para responder, para atender, ter um monte de colaboradores, e não é fácil a gente administrar o emocional das pessoas também. E às vezes você vai acabar tendo o mesmo lucro no final. Então, a pergunta que eu faço aí para você é: o que é melhor? 10% de 1 milhão ou 20% de 500 mil? O que é melhor? 10% de 1 milhão ou 20% de 500 mil? Ou, na sua opinião, é a mesma coisa? Por quê? 10% de 1 milhão sobra 100 mil, certo? 20% de 500 mil sobra os mesmos 100 mil. A gente pode olhar e falar assim, eu prefiro 1 milhão. Não, porque 1 milhão, eu quero faturar 1 milhão. Mas analisa comigo nesses exemplos. Para faturar 1 milhão e sobrar 100 mil, quanto você está empenhando de custo e despesa? 900 mil. Para faturar 500 mil e sobrar 100 mil, quanto é que você está empenhando de custo e despesa? 400 mil. Então, se você começa a olhar as finanças desse ponto de vista, entre o esforço financeiro que eu tenho, que gasto com equipe, estrutura, tempo empenhado para gerar um determinado faturamento e realmente a lucratividade que eu estou tendo,
Qual que é a ideia? Que você tenha o maior retorno financeiro com o menor esforço possível. Então, o melhor cenário é aquele que você tenha margem de lucro maior sobre o todo. Então, é melhor 20% de 500 mil do que 10% de 1 milhão. Porque o nosso olhar, ele tem que estar no faturamento. Desculpa, o nosso olhar tem que estar no lucro, e não no faturamento, tá? Voltando ali no cálculo que eu estava te explicando. Então, ok, Beatriz, entendi como é que eu formo, chego no valor da minha hora de trabalho. Tá, mas como é que eu passo a proposta para o cliente? Aí vem a questão. Vamos supor que você fez o cálculo e você chegou aí a um valor de R$ 200 a hora de trabalho do escritório. Sentou para conversar com o cliente, vai mandar uma proposta. Qual que é a primeira coisa que você vai analisar? Quanto tempo nós vamos levar para a realização desse determinado trabalho, para a realização dessa determinada atividade? Ah, a gente estima aqui 10 horas de trabalho e a nossa hora é R$ 200. Então, quanto que você vai cobrar do cliente? R$ 2.000. Então, você não vai falar para ele quanto custa o seu tempo, quanto custa uma hora do seu trabalho, mas você vai fazer esse cálculo internamente. A mesma coisa no processo. Ao invés de você dividir todo o teu custo de despesa pelas horas de trabalho, você pode dividir pela quantidade de processos que você hoje está administrando dentro do escritório. E você vai saber mais ou menos quanto está gerando de custo, quanto custa um processo dentro do seu escritório. Chegou no custo de um processo em um mês, você vai analisar quantos meses esse processo vai ficar aqui, quantos anos ele vai ficar aqui, quanto ele vai custar ao final desse período. Qual é o valor do êxito que eu vou cobrar? Vale a pena? Então, esses raciocínios, esses insights, eles são muito importantes na hora que você está formando o preço. Você precisa olhar para as finanças do teu negócio de uma maneira mais profissional. Eu sempre falo, gente, que finanças, no passado, ela não vai servir para muita coisa, tá? Então, assim, o mês acabou, deu prejuízo, foi. Não tem muito o que a gente fazer sobre isso. Agora, a gente pode construir um futuro diferente. Então, finanças, ela é muito mais útil quando você usa ela como uma previsão, como uma projeção. Então, quando você está ali na metade de um mês específico, você já precisa projetar o mês seguinte. Não dá para esperar o mês terminar para você falar assim, ah, quando é que vai sobrar? Será que vai sobrar dinheiro? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Você precisa ter essa previsão. E talvez você está pensando, mas Beatriz, eu trabalho só com processo, só com ganho no êxito. Deixo mais uma dica super importante. Planilhe os teus processos, construa uma projeção de faturamento do teu escritório. Pegue cada um dos seus processos, planilhe, coloque lá a data de expectativa de ganho, o valor envolvido nesses processos, nessas ações, para você saber qual é o valor da carteira que a gente está gerindo hoje aqui dentro do escritório. Quanto que nós temos a receber nos próximos anos? Tem um cliente meu, que é um dos meus clientes mais antigos, eles trabalham na área de previdenciária e trabalhista. Quando eu os conheci, há 4 anos atrás, nós estamos juntos há 4 anos, a gente faz a gestão do departamento financeiro deles. Eles falaram para mim que eles não tinham expectativas para mais 2 anos do escritório. Então, assim, eles estavam errando até no valor de repasse para o cliente, de tão desorganizado que estava o financeiro. Hoje, né, é até muito legal, porque a gente tem conversado muito, e como a gente está num momento aí mercadológico muito complicado, eles têm falado assim, Beatriz, esse trabalho que a gente vem fazendo de consultoria nos preparou o escritório para passar por esse período agora, né, cheio de incertezas, enfim. Mas lá, gente, nós planilhamos um por um dos processos. Estava na gaveta, estava na pasta, 10 mil processos, 12 milhões a receber nos próximos 10 anos. Aí eu falo para você, como é que um escritório que tem essa quantidade de processos não tinha perspectiva para mais 2 anos de escritório? Por quê? Desorganização, falta de planejamento, falta de visão, de controle, de organização das informações. Então, gente, como eu falei no começo, você trabalhar a parte de gestão do escritório vem para fortalecer a tua advocacia também. Sabe, tem sido muito bacana nesse tempo trabalhar com eles, porque embora a gente esteja passando por um momento agora bastante instável, a gente sabe a previsão do escritório. A gente sabe o que está por vir, a gente sabe qual é o ponto de equilíbrio, a gente sabe quanto que o escritório precisa faturar no mínimo para equilibrar os seus custos e as suas despesas. Então, não é nenhuma fórmula mágica, não é nada fora do seu alcance ou muito difícil, muito pelo contrário.
São controles, são assim, organizações simples que você pode fazer para ter o controle do seu financeiro. E às vezes a gente não quer encarar as nossas finanças, quando a gente precisa encarar as nossas finanças. Então, você precisa hoje planilhar o seu custo e a sua despesa, né? Você precisa ter pelo menos um fluxo de caixa dentro do seu escritório. Você precisa saber qual é a previsão de recebimento que você tem, quais são os seus custos, quais são as suas despesas. Você ter uma reserva financeira para pelo menos 3 meses do seu escritório. Então, gente, como eu comecei a falar, o financeiro, ele é o coração do negócio. Se ele parar de funcionar, as demais áreas do escritório logo vão ser afetadas. Então, hoje o básico que você precisa saber é quanto custa 1 hora do seu tempo, quanto custa um processo dentro do seu escritório, você ter pelo menos um controle de fluxo de caixa. Depois, se você quiser olhar no livro Valorização dos Honorários, eu tenho lá um modelo de planilha de fluxo de caixa. Qualquer coisa, me manda uma mensagem no Instagram, BIAM_ADV. Se você tiver dúvidas, me manda lá o que eu puder te ajudar. Como eu falei, tem um canal no YouTube que tem mais dicas também. Mas nós precisamos dar a devida importância para o financeiro do nosso escritório. Eu não posso ter um financeiro simplesmente que paga conta e recebe conta. Não. A gente precisa hoje analisar a lucratividade dos nossos contratos, ter uma análise hoje por centro de custos, por área do escritório, por clientes específicos, você saber qual o potencial de faturamento do escritório, o quão longe você está disso, o porquê você está tão longe desse potencial. E lembrar, né? Quem é grande já foi pequeno um dia. Então, não importa a fase que o seu escritório está, né? Todos nós temos a oportunidade de plantar para colher, né? No meu primeiro livro, no Honorários Advocatícios, eu tenho um primeiro capítulo chamado As 4 Estações da Precificação, onde eu relaciono com as estações da natureza. Todo escritório vai passar pela fase do inverno, do outono, da primavera, do verão, né? Eu uso ali uma metáfora, porque o nosso escritório, ele vai passar por determinadas fases, ele vai passar por determinadas etapas. Hoje é um desafio muito grande nós sermos empresários, você ser sócio, você ser dono de escritório, você tem N coisas para se preocupar. Por isso que finanças, ou ela traz peso ou ela traz leveza. Então, se você parar um pouquinho para estruturar as finanças do teu negócio, para buscar algumas ferramentas que te ajudem, você vai se sentir mais seguro em relação a isso, tá? Por quê? O financeiro, ele é um combustível insubstituível. E sem ele, não há avanço. Então, uma última dica que eu quero deixar para você, foque naquilo que você tem, foque naquilo que está na sua mão. Às vezes a gente só fica olhando para aquilo que a gente ainda não tem, para o cliente que a gente não tem, para a estrutura que a gente não tem. Foca naquilo que você tem, né? Constrói, né, com paciência, com excelência, o dia a dia do teu escritório, o futuro do teu escritório. A gente sabe que a advocacia hoje, ela exige uma fase de você plantar para você colher bons frutos, ok? Então, a precificação, o financeiro, ele é muito importante. E trabalha bem na comunicação com o teu cliente, na questão comercial, de como que você vai mandar essa proposta, como que você vai negociar com o cliente, né? Busca meios de agregar valor ao seu preço, como que você pode melhorar a tua margem de lucro, né? Como que a sua margem de lucro ela pode variar? Porque você não vai negociar com o cliente o que é custo e despesa, você vai negociar o que é margem de lucro. Então, assim, dependendo da complexidade do processo, do risco envolvido, até mesmo do potencial da empresa ou do cliente que você está atendendo. Então, existem alguns aspectos que eu chamo de influenciadores da margem de lucro. Tem um vídeo no canal do YouTube sobre isso. O que afeta a tua margem de lucro? E você precisa estar apto a explicar para o seu cliente como que você chegou naquele determinado preço, como que você chegou naquela determinada precificação e mostrar profissionalismo para o seu cliente, o seu escritório mostrar profissionalismo nessa parte da precificação também, né? O meu cliente ele não pode ter medo
né? Às vezes de abrir ali o poder aquisitivo que ele tem ou os bens que ele tem, porque senão ele fica com medo, o advogado vai cobrar muito se ele vê que eu tenho dinheiro, né? Então, quando você fala, né, puxa, olha, aqui a gente tem uma metodologia, aqui a gente tem uma estruturação, a gente vai te mandar uma proposta, fica muito mais elegante, fica muito mais profissional perante esse cliente, ok? Então, lembra disso. Você vende tempo, você vende as suas horas de trabalho, você precisa controlar muito bem aonde você está gastando o seu tempo, aonde você está alocando hoje o tempo da tua equipe, o seu tempo, se programa com uma agenda, né? Planilha, planeja o teu dia. E no que se trata de finanças, tem que trazer leveza para o teu negócio. E se isso tem trazido peso, você precisa buscar hoje ferramentas, você precisa buscar hoje profissionalização. Para quê? Para que o teu financeiro ele não seja sensível e encarar as finanças do teu negócio, porque às vezes a gente não quer encarar as nossas finanças, né? Eu espero que nessas dicas aí que eu te dei nesse tempinho tenham sido úteis, né? Você possa colocar isso em prática no teu escritório. Se surgirem dúvidas, pode me mandar. Como eu falei no meu Instagram, é BIAM_ADV. Qualquer coisa você pode me mandar uma mensagem por lá. Deixo mais uma vez aqui a indicação dos livros. E esse ano vai ter novidades em breve. Vou compartilhar com vocês nas redes sociais. Estou muito animada. Mas é isso, né? Algo que eu falo muito. Transforme conhecimento em retorno financeiro. Esse é o objetivo da gente ter uma precificação assertiva, ok? Obrigada pelo seu tempo, foi um prazer estar com você. Eu amo trabalhar com esse tema de finanças. Eu tenho certeza que se você estruturar a precificação, as finanças no teu escritório, a rotina vai ser muito mais leve e você vai poder ter uma sustentabilidade financeira no teu escritório, ok? Um abraço para você e até a próxima!